Opa, eu sou o Edgar e este vídeo inaugura mais uma série aqui no canal Ad Infinitum. O tema da vez é a construção dos conjuntos numéricos. A ideia da série é partirmos da coleção dos números naturais e irmos construindo os demais números até chegarmos nos números complexos. Neste primeiro vídeo, nós vamos mostrar qual é o caminho a ser percorrido. Bora lá? Todos nós, desde os primeiros anos de banco escolar, somos apresentados à matemática e, consequentemente, entramos em contato com os conjuntos numéricos. O contato inicial com os números é pela contagem de objetos concretos, tais como maçãs, carros, bolachas e etc. Conforme avançamos na educação básica, somos apresentados, de modo mais abstrato, mas ainda ingênuo e intuitivo, a novos números. Os negativos, as frações, o número π e assim por diante. O objetivo desta série é definirmos de modo preciso os conjuntos numéricos e, neste vídeo inicial, vamos oferecer um panorama de como isso será alcançado. Comecemos descrevendo um possível cenário em que ocorrem nossos primeiros contatos com os diversos números estudados no ensino médio. É razoável que o primeiro contato seja com o conjunto dos números naturais, cujos elementos podem ser facilmente listados. 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Embora ingênua, essa apresentação dos naturais já fomenta algumas dúvidas. Uma primeira questão diz respeito a um possível espanto com o zero. Afinal, 0 é um número natural ou não? Se consultarmos alguns livros de matemática, a resposta encontrada pode ser tanto que sim, quanto que não, a depender do emprego que daremos aos números naturais. Em geral, o zero não é considerado um número natural quando estes são usados exclusivamente para estabelecer ordenações, ou seja, quando empregamos os naturais para fixar o primeiro elemento de uma série, o segundo elemento da série, o terceiro, o quarto e assim por diante. Por outro lado, se usamos os naturais para contar a quantidade de maçãs de uma dada situação, é razoável que 0 seja um número natural e que seja empregado quando não há maçã alguma. Um argumento um pouco mais abstrato em favor do zero ser um número natural diz respeito às operações com números. Ora, se temos números, então é bastante razoável que realizemos operações com esses números, em particular a operação de soma. E, neste caso, incluir 0 dentre os naturais é fornecer à soma um elemento neutro, algo que, algebricamente, é bastante significativo. Pois bem, conhecidos os naturais, a introdução dos inteiros pode ser feita de uma perspectiva algébrica. Existem equações oriundas da modelagem de problemas concretos que não admitem solução nos números naturais. Um exemplo de equação bastante simples é x mais 2 igual a 1. Não há número natural que torne esta equação verdadeira quando este número é substituído no lugar de x. Um modo de contornar esta falta de números é adicionarmos à coleção dos números naturais seus opostos. Destas considerações, somos apresentados ao conjunto dos inteiros, formado por 0, 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3 e assim por diante. Uma vez familiarizados com os inteiros, a introdução dos números racionais também pode ser feita por considerações algébricas. Uma equação simples como 2x menos 3 igual a 4 não possui solução nos inteiros, o que tornaria defensável a introdução das frações, o que resulta no conjunto dos números racionais. Aqui cabe uma ponderação. Na hora de descrever este conjunto,
não temos uma noção clara de qual é, por exemplo, o primeiro número racional imediatamente depois do zero e nem qual é aquele racional imediatamente antes do zero. Isto impossibilita que listemos os números racionais e exige que o conjunto Q seja apresentado nessa maneira mais simbólica, como colocado na tela, e não pela listagem dos elementos, como nos dois casos anteriores. Ótimo! Uma vez que fomos apresentados aos racionais e suas operações, em geral é-nos dito que os racionais ainda não bastam para resolvermos algumas equações simples, como, por exemplo, a equação x² menos 2 igual a zero, e que, desse modo, precisamos adicionar novos números ao conjunto dos números racionais. Somos, portanto, apresentados aos números reais. A coleção desses números é, de uma perspectiva ingênua, a união dos números racionais com os números irracionais. Mas o que são números irracionais? Bem, muitas vezes é dito apenas que os irracionais são os reais que não são racionais. Claro que isto não é explicação de coisa alguma, mas mesmo assim damos um passo à frente e somos apresentados aos números complexos. Uma justificativa algébrica também cabe aqui. A equação x² mais 1 igual a zero não possui solução real, o que pode ser contornado por uma extensão dos reais que acomode novos números, munidos de uma componente imaginária e denominados números complexos. O conjunto dos complexos é formado por números da forma A mais BI, em que A e B são números reais e I² é menos 1. Deste modo, o número 1 mais 2i é um exemplo de número complexo. Uma vez apresentados, estes conjuntos numéricos possuem, via diagrama de Venn, uma representação bastante popular e que discutiremos brevemente. A representação em que os naturais estão contidos nos inteiros, que por sua vez estão contidos nos racionais, é adequada do ponto de vista de que z é obtido a partir de n pelo acréscimo dos números negativos, enquanto que q é obtido de z pelo acréscimo das frações. Mas esta representação é inadequada do ponto de vista da cardinalidade. O desenho presente em tela parece sugerir que o conjunto dos racionais tem mais elementos do que o conjunto dos inteiros, e que estes, por sua vez, têm mais elementos do que o conjunto dos números naturais. Mas este não é o caso, como o Alfredo mostrou para a gente na série que ficará linkada aqui em cima. Continuando, esta representação deixa explícito que os reais são a união dos racionais com os irracionais e, por fim, que o conjunto dos números complexos é uma extensão dos números reais, como a gente pode ver na figura, em que a representação do conjunto dos complexos contém todos os demais conjuntos numéricos. Esta representação dos conjuntos numéricos é útil, mas é certamente insuficiente se nós desejamos ter uma compreensão genuína acerca do assunto. Como dito anteriormente, o objetivo desta série é fornecer uma formulação precisa dos conjuntos numéricos e há diversas maneiras de fazê-lo. Uma das mais populares é através da abordagem axiomática. Segundo essa perspectiva, um assunto é fixado quando são fixados os axiomas que regem tal assunto. Uma axiomatização bastante difundida dos números naturais é aquela fornecida por Peano, e cujos axiomas estabelecem, por exemplo,
que há um primeiro número natural e que todo número natural tem sucessor. Uma exposição não elementar da aritmética de Peano pode ser vista em nosso canal através do link que aparecerá aqui em cima. Claro, além daquela apresentada por Peano, outras axiomatizações são possíveis para os números naturais. Uma delas já apareceu em nosso canal, quando discorremos sobre a teoria de conjuntos ZFC. Em ZFC, identificamos o conjunto dos números naturais com o conjunto ômega. E, assim, da perspectiva da teoria de conjuntos, existe o conjunto dos números naturais e este é o menor conjunto indutivo. Assim como os naturais, os demais conjuntos numéricos também poderiam ser apresentados de uma perspectiva axiomática. Em particular, os axiomas de corpo ordenado completo estabelecem a teoria dos números reais. Mas este não é o caminho que será seguido nesta série. Nós adotaremos para esses conjuntos numéricos uma abordagem definicional, ou, digamos assim, uma abordagem construtiva. A ideia é que, em harmonia com a apresentação ingênua da tela anterior, um conjunto numérico seja construído, ou melhor dizendo, definido, a partir de um conjunto numérico prévio. Desse modo, os complexos serão definidos a partir dos reais e os reais serão definidos a partir dos racionais, que, por sua vez, serão definidos a partir dos inteiros. Os inteiros, por sua vez, serão definidos a partir dos naturais. Mas talvez você se pergunte, e os naturais? Bem, a nossa cadeia de definições deve ter um alicerce, e esse alicerce é o conjunto dos números naturais, dado axiomaticamente no contexto de ZFC. Como resultado, todos os conjuntos numéricos que construiremos serão conjuntos em ZFC, como esperado por todos aqueles e aquelas que viram a nossa série sobre a teoria de conjuntos. Agora deixe-me tentar explicar como a série será estruturada e os conjuntos numéricos definidos. Como dito na tela anterior, nosso ponto de partida são os números naturais e sua aritmética. Este é o nosso alicerce e consideramos ele dado. A partir dos naturais, definimos os inteiros e a ideia é a seguinte. A partir dos naturais, definimos os inteiros e a ideia é a seguinte. O número inteiro 2 é a coleção dos pares ordenados de números naturais em que a diferença entre a primeira e a segunda componente do par é 2, tal como ocorre nestes pares apresentados na tela, 2, 0, 3, 1, 110, 108. De modo análogo, o inteiro menos 2 é a coleção dos pares de números naturais em que a diferença entre a segunda e a primeira componente é 2, tal como ocorre em 0, 2, 1, 3, 108, 110. Um ponto que será bastante enfatizado em nossa série é que o inteiro menos 2 não é nenhum destes pares de números naturais. Menos 2 é, sim, a coleção de todos esses pares. Dito isto, é possível que nesse momento você esteja cético ou cética. O que garante que isto é razoável? Bem, esta construção emprega apenas ingredientes que já temos, isto é, emprega apenas números naturais e podemos definir as operações de soma e produto entre inteiros de tal modo que a nossa definição se comporte exatamente como esperado que ela se comporte. Dito de outro modo, os inteiros definidos de modo preciso possuem exatamente todas as propriedades que,
de uma perspectiva ingênua, esperamos que os inteiros possuam. Mas para a coisa funcionar direitinho, precisaremos de um pequeno ferramental técnico, as noções de equivalência e de congruência. As equivalências já apareceram em nosso canal, na série sobre teoria de conjuntos, mas nesta série serão apresentadas novamente de um modo mais detalhado e voltado para as nossas necessidades imediatas. Uma vez que temos os inteiros, definimos os racionais. A estratégia é semelhante. A fração 1/2 é a coleção de todos os pares de inteiros, tal que duas condições são cumpridas. Primeira condição: o segundo componente do par é o dobro do primeiro componente do par. E segunda condição: ambos os inteiros possuem o mesmo sinal. Já a fração menos meio será a coleção de todos os pares de números inteiros, tal que o segundo componente do par é o dobro do primeiro componente do par, enquanto que os sinais dos números inteiros no par ordenado são distintos. Bem, talvez nesse momento você se pergunte, ora, uma vez que dispomos dos racionais, seguimos o mesmo padrão e definimos os reais a partir de pares de racionais, certo? Infelizmente, errado. O Alfredo já mostrou pra gente que a cardinalidade dos reais é incontável, enquanto a cardinalidade dos pares de racionais é contável. Desse modo, precisamos de uma outra estratégia. E há ao menos 3 que são bastante conhecidas para a construção dos reais. Pela estratégia dos cortes de Dedekind, um número real é um corte em um conjunto de números racionais. Já a construção dos reais via sequências de Cauchy estabelece que um número real é o limite de uma sequência de números racionais, enquanto que, pela terceira estratégia, podemos estabelecer uma correspondência biunívoca entre as frações contínuas infinitas e os pontos da reta real. Apenas por uma questão de gosto pessoal, nesta série definiremos os reais a partir dos cortes de Dedekind. Posteriormente, dependendo de como for a recepção à série, podemos produzir mais 2 mini-cursos, um para as sequências de Cauchy e outro para as frações contínuas. Uma vez que tivermos os reais à nossa disposição, a definição dos complexos pode ser feita via pares ordenados de números reais. Por exemplo, um número complexo 3 menos raiz de 2i pode ser construído a partir do par ordenado 3 menos raiz de 2. Claro, todas estas construções serão realizadas e discutidas em detalhes ao longo de nossa série. E caso você tenha ficado interessado ou interessada, essa série ela foi planejada para que o único pré-requisito seja a matemática do ensino médio. Como sempre, além dos vídeos postados aqui no YouTube, você pode dar uma olhada nas listas de exercícios disponíveis em nosso site, cujo link está na descrição do vídeo. Por hora, acho que é isso. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui, e caso tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica, por gentileza, use a área de comentários. Um forte abraço, até a próxima e